Sabemos que o MEI ele não precisa ter um contador. Porém, hoje nesse vídeo eu quero falar para você alguns pontos que é interessante você avaliar, porque às vezes você ter um contador parceiro é uma maneira estratégica de você conduzir o seu negócio, e não sendo uma despesa, e sim um investimento. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Então, meu objetivo hoje aqui é falar para você que tem um MEI ou está querendo abrir um MEI, que tem essa dúvida, eu preciso de um contador ou não. Então, assim, o objetivo aqui hoje é trazer a maior clareza para você. Então, a primeira pergunta, o MEI precisa de um contador? Não, o MEI ele não precisa ter um contador, tá? Na verdade, não é que ele não precisa ter, tá? Só corrigir aqui. Ele não tem a obrigatoriedade de ter um contador. Já é diferente dos demais regimes, porque os demais regimes Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, ou até mesmo ali o híbrido, o empreendedor ele tem que ter um contador para assinar pela empresa, então tem que ter um responsável técnico. O MEI ele não tem essa obrigatoriedade, mas hoje aqui eu quero conversar com você que está com o MEI e quais são os benefícios de você ter um contador, você contratar um contador, porque você contratar um contador, eu quero trazer essa clareza para você que talvez você pense, não, é uma despesa a mais. Então, eu quero trazer você para analisar para uma outra vertente, que se você contratar o contador certo, se você contratar um contador estratégico, ele vai ser um investimento para o seu negócio, tá? Então, quando a gente fala do contador para o MEI, a gente está falando de trazer uma pessoa estratégica, porque com certeza, emitir a guia mensalmente. Às vezes nem é necessário, porque hoje tem ali, é de fácil acesso, então muitas vezes tem no aplicativo MEI a informação, então não necessariamente precisaria de um contador, uma pessoa com um determinado conhecimento para fazer essa atividade. Então, sim, se for só para isso, então não faz sentido. Mas, porém, eu quero trazer aqui para você a visão do contador estratégico, o contador que pode agregar com você, um contador que possa ajudar você a ter um melhor direcionamento, um direcionamento estratégico. Porque o que acontece? É que geralmente a maioria dos MEIs, quando eles vão para o próximo regime tributário, eles quebram. E muitas vezes é por falta de um planejamento tributário. Então, se você tem um contador estratégico, você vai ter essa orientação. Por quê? Vai ter o acompanhamento da evolução do faturamento do seu negócio, vai entender ali a margem do seu negócio e já pensar no próximo passo. Porque é igual já em alguns outros vídeos que eu trouxe aqui no canal, que o MEI é o período de teste, porque é a maneira mais barata hoje de se abrir uma empresa. Então, assim, vamos lá então para o primeiro ponto que você deveria considerar contratar um contador. É você ficar livre da burocracia. Porque assim, no Brasil, nós temos um sistema tributário muito complexo, uma legislação tributária muito complexa. Então, o que acontece? Todo dia tem algo novo saindo no mercado. Então, o que acontece se eu não estou acompanhando isso diariamente? Eu vou ficando desatualizado e por ficar desatualizado, eu posso correr risco. Então, assim, se você não contrata um contador estratégico, você tem que fazer essa parte. Você todo dia tem que estar olhando ali, acompanhando a legislação. E não apenas indo lá no TikTok ou no Instagram e pesquisando ali o que tem de novo. Porque o que acontece? Hoje a gente tem uma facilidade da informação muito grande. Então, a gente tem ótimas informações, mas temos muitas informações desencontradas. Então, às vezes, o que chega aqui pra gente no escritório? Muitos clientes com dúvidas que viu um vídeo lá no TikTok e algumas pessoas usando como estratégia de venda, usando ali um gatilho mental e deixando essas pessoas preocupadas. Então, é interessante o conteúdo do TikTok, do Instagram, mas porém temos que tomar cuidado, porque às vezes essa informação ela pode ali trazer mais pavor do que direcionamento. Então, quando você tem um contador estratégico, você fica livre dessa burocracia de você ter que ficar se atualizando todo dia o que está acontecendo e correndo o risco ali de pegar uma informação desencontrada e se preocupando. Então, assim, lógico, não estou falando aqui para você contratar um contador, mas você avaliar por essa outra perspectiva. Será que não é interessante eu ter um contador como parceiro, um contador estratégico, um contador que vai me ajudar a cuidar dessa burocracia? Porque o contador ele vai muito além de apenas entregar um imposto ou guias. Ele vai, lógico, todo e qualquer mercado existe bom e ruim, né? Então, assim, na área contábil não é diferente. Mas, querendo ou não, é interessante você avaliar por essa perspectiva. Eu ficar livre dessa burocracia. Então, assim, esse é um ponto, eu acho que é importante para o MEI,
Porque, querendo ou não, é só abrir o MEI e não buscar conhecimento sobre a legislação, sobre o que está acontecendo de atualização, isso pode gerar um gargalo muito grande para você e você tendo mais dor de cabeça do que ali realmente algo benefício, né? Então, o primeiro ponto é esse: ficar livre da burocracia, ficar livre ali da preocupação de ter que se buscar, ficar buscando conhecimento sobre o MEI, tá? Lógico, isso não exime, se você tem um contador, não exime que você também se mantenha atualizado. Mas, querendo ou não, você não tem aquele peso de ter que estar buscando informação constantemente. Outro ponto que você deveria avaliar sobre ter um contador ou não, você sendo MEI, é poder focar no core business do negócio. O que é o core business do negócio? É a atividade principal. Então, vamos pensar aqui na questão anterior que eu trouxe, que é ficar livre da burocracia. Então vamos pensar aqui que você tem que todo dia estar buscando conteúdo, buscando notícias ali, olhando legislação para saber se mudou alguma coisa no meio. Porque assim, no TikTok, nas plataformas TikTok, Instagram, sempre aparece. E então, às vezes, é algo bom e às vezes é algo sem fundamento. Então, esse é um risco. Imagina, aí você tá preocupado com essas burocracias. O que acontece? Você para de ter um tempo para você focar realmente no que interessa no seu negócio. Então vamos supor, eu trabalho com manutenção de ar-condicionado. Em vez de eu estar focando ali em como melhorar a entrega do meu produto, como conseguir mais cliente, como fazer uma melhor entrega, economizar no tempo da execução de um trabalho, eu estou focando ali em buscar notícias sobre legislação para me manter atualizado. Então é isso. É esse tempo que você perde de estar focando ali na sua atividade principal. Pode também ser ali, eu tenho uma padaria, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho uma lojinha. Em vez de eu estar focando ali no que realmente importa, que é como vender, como faturar, como melhorar a margem, eu estou focando na parte burocrática. Então, assim, se você tem um contador estratégico, você não precisa se preocupar com a parte burocrática. Então, o que acontece? Você vai ter mais tempo para você focar no seu negócio principal. Como vender mais, como ter uma margem melhor, como converter mais cliente. Então, assim, como fazer uma melhor entrega. Então, esse é um outro ponto que você deve avaliar. Então, assim, será que um contador não é compensatório? Então, assim, porque muitas vezes quando a gente olha só numa visão de como despesa, se torna desvantajoso. Mas se é uma contabilidade estratégica que você está contratando, pode ter certeza que o jogo muda para você. Então, assim, um outro ponto é evitar os riscos de autuações, multas, perca de prazo de entrega, porque querendo ou não, se você não tem alguém para fazer, você tem que fazer. Aí o que acontece? Aí você fica dividido entre fazer a entrega do produto para o cliente, entre comprar, entre negociar com o fornecedor. Então você torna tendo que dividir sua energia com mais demanda. Então, assim, quando você tem ali uma contabilidade estratégica dentro do seu negócio, você tem um contador estratégico, você não tem que ficar se preocupado se vai perder prazo ou não, porque se você tem alguém responsável por isso, essa pessoa é responsável por isso. Então, assim, você torna otimizando o tempo. Então, assim, e às vezes você economiza mais do que realmente você estivesse fazendo, porque às vezes você perde prazo, às vezes você é autuado, você não está sabendo, perde prazo de recorrer, se o MEI foi desenquadrado por alguma pendência, você tem prazo para responder isso. Então, assim, então, querendo ou não, você ter um contador estratégico junto a você, mesmo você sendo MEI, é um ponto de investimento. Então, assim, eu não estou falando aqui para você porque eu sou contador, porque nós temos um escritório de contabilidade, mas eu estou falando para você que, independente se é contratar o nosso trabalho ou de qualquer outra empresa, é você olhar com essa visão de investimento e não despesa. Lógico, se é aqui no nosso escritório, pode ter certeza que a gente vai atuar com a contabilidade estratégica para você. Então, assim, agregar para você. Então, vai ser um investimento que você vai estar fazendo. Lógico, eu não posso garantir dos outros profissionais, tá? Mas é algo para você avaliar esse ponto. Porque, querendo ou não, às vezes, esqueci ali o prazo de entregar a declaração de faturamento do MEI. Lá se vai uma multinha. Esqueci de pagar a guia, emitir a guia no dia. Você às vezes até tem um dinheiro para pagar a guia, mas por esquecimento você deixou aí você tem que pagar juro. Então, assim,
eu estou com o meu teto de faturamento próximo de estourar o MEI. Aí, assim, se você não tem esse controle, o que vai acontecer? Às vezes você estoura, aí daqui a pouco você é autuado pela Receita Federal, você tem que retroagir lá atrás e olha a porrada de imposto que você vai ter, a porrada de multas que você vai ter. Então, assim, quando você tem uma contabilidade estratégica te auxiliando, você evita esses riscos. E a outra questão é a conformidade fiscal. Então, assim, quando você tem um contador estratégico te auxiliando, você vai manter a conformidade fiscal. Você vai estar em dias. Então, você vai estar com suas declarações em dias, seu controle de faturamento em dias, você vai estar com as emissões fiscais em dias, você vai estar com as entregas das obrigações acessórias em dias. Então, você não perde tempo. Então, você não perde tempo, você não perde dinheiro e não corre risco. Então, você mantém a conformidade fiscal do seu negócio. Porque o que acontece? Quando você tem uma contabilidade estratégica auxiliando o seu negócio, você tem um controle de faturamento. E nesse controle de faturamento, a contabilidade vai sempre estar te alertando. Olha, acho que é o momento de ajustar aqui a precificação para que você possa ir para o próximo regime tributário. Para o quê? Para não acontecer o que acontece com a maioria dos MEIs. Muitos MEIs quebram depois que sai do regime MEI por falta de uma precificação não estratégica. Eu ia usar outra palavra, mas assim, talvez vai que alguém fique ofendido. Então vou usar a questão, uma precificação não estratégica. Aí o que acontece? Aí vai para o próximo, que é o Simples Nacional, não aguenta pagar os tributos. Aqui eu não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, tá? Não é a intenção aqui, mas vai pagar um tributo, e às vezes a precificação não está adequada para isso. Então, quando você tem uma contabilidade estratégica, você se prepara para o próximo passo. Então, assim, vou sair do MEI. Quando você chega a sair do MEI, você já vai estar com sua operação pronta para receber o novo regime tributário. Então, o que acontece? Conservar o seu lucro, conservar a margem do seu negócio e você manter a conformidade fiscal legal, porque você vai estar pagando todos os tributos, porque você vai ter esse caixa para fazer isso. Então, assim, a contabilidade estratégica, ela ajuda o seu negócio. Então, assim, o MEI, ele não precisa de um contador, mas se ele analisar e ele trazer uma contabilidade estratégica para auxiliar ele no início, ele vai estar na frente de muita gente, porque você vai estar sempre um passo à frente, porque geralmente o que acontece? A gente sempre toma uma decisão, a gente sempre melhora alguma coisa quando acontece. A gente só toma providência quando o calo aperta. Essa é a realidade do brasileiro, tá? Então, assim, essa é a realidade de todo ser humano, principalmente dos brasileiros. Então, se você antecipa isso, então você está preparado para o mercado, você está preparado para o seu negócio continuar crescendo. Então, assim, se você chegou até aqui, ouvindo falar isso que eu te falei aqui, já se inscreve aqui no canal, porque nosso objetivo aqui é sempre trazer uma perspectiva diferente para ajudar você, empreendedor. Então, assim, já não deixe de dar o seu like aqui e se inscrever aqui no canal. Então, é importante se você avaliar por esse outro ponto, tá? Então, eu ter um contador, compensa ou não compensa? Aí sempre você vai ter que colocar na balança. É uma contabilidade estratégica que eu estou trazendo para ser parceiro? Então compensa, porque você vai ficar livre de burocracia, você vai poder focar no core business, que é na atividade principal do seu negócio, que é o que traz faturamento, é o que traz lucro para o seu negócio. Você vai evitar autuações e você vai manter uma conformidade fiscal. Então, assim, você ganha esse pacote de benefícios quando você tem uma contabilidade estratégica. Então, não é uma despesa, e sim um investimento que você vai estar fazendo. Então, é importante você, empreendedor, se você tem a condição de ter uma contabilidade estratégica, você vai estar tendo o retorno do seu investimento, não tenha dúvida disso, tá? Porque quando você conta com alguém que está enxergando o seu negócio de fora, então ele sempre vai poder contribuir com você. Então, assim, se você precisar de uma contabilidade estratégica e você quer ter essa visão no seu negócio e ficar tranquilo, nos envie um WhatsApp que vai estar na descrição aqui desse vídeo, que nós estamos prontos para atender você e ajudar você a ter clareza e direcionamento no seu negócio.